Olá a todos, eu sou a professora Brena Silva e na aula de hoje eu vou resolver a lista de exercício que o professor Robert deixou referente à aula 3. Essa é a questão 1 e o exercício solicita que decomponhamos a força F no eixo X e no eixo Y, sabendo que a gente tem um ângulo aqui de 53 graus. Como que a gente faz isso? Considerando que esse ângulo ele tem... Sabendo que o Fx, né, eu vou transportar esse Fx aqui para cima. Vai ficar um pouquinho torto, mas acredito que dá para vocês entenderem. Eu vou calcular essas componentes por meio das propriedades de trigonometria. O Fx, então, ele poderá ser representado aqui em cima e ele está oposto ao ângulo de 53 graus. Logo, nós deveremos utilizar o seno de 53 graus vezes a hipotenusa, né? A gente sabe que seno de qualquer ângulo, né? Vou colocar aqui seno do ângulo θ, ele vai ser igual ao cateto oposto, que no nosso caso é o Fx, dividido pela hipotenusa, que no nosso caso a hipotenusa é essa reta aqui representada pela própria força F. Se a gente quiser determinar, então, o Fx, nós devemos isolar o Fx, vou colocar aqui uma seta, de forma que resulta nessa equação aqui, na qual o Fx vai ser igual ao seno, o F vai passar para cá multiplicando, então vai ficar seno de 53 graus vezes 50. O seno de 53 graus calculado na calculadora vezes 50 vai resultar na componente de 39,93. Enquanto que o Fy, né, vou mudar a cor aqui, ele está aqui, cateto adjacente ao ângulo de 53 graus, a gente vai fazer seguindo o mesmo raciocínio, contudo, vai ser cosseno de 53 graus. Então, a gente vai ter que vai ser cosseno de 53 graus vezes a força F, que é 50, o que resulta em 30,09. Essa é a resposta da questão. A questão 2 pede que nós calculemos as componentes horizontal e vertical da força de 200 newtons aplicadas na viga, conforme essa figura abaixo. Então, aqui a gente tem que a força de 200 newtons e nós temos o ângulo aqui de 60 graus nessa figura. Como que a gente faz? Da mesma forma, né? Considerando que essa força ela está no sentido, a gente pode colocar aqui as componentes do eixo Y, né? Vou desenhar aqui uma reta, que a gente pode chamar de Fy, e a gente pode representar nesse sentido a componente no eixo X, que a gente pode chamar de Fx. É importante que observemos que tanto o Fx quanto o Fy, em relação ao sentido, está no sentido negativo da força, né? Então, o Fy é uma força no sentido negativo e o Fx também é uma força no sentido negativo. Assim como o F, né, que está no sentido negativo. Como que a gente calcula? Regras de trigonometria novamente. O cateto oposto a 60 graus, né, oposto aqui, é o Fy. Então, o cateto oposto a gente calcula pelo seno de 60 graus, vai ser igual a componente do Fy, né, que está aqui no sentido negativo, sobre a componente F, que vai ser 200, também no sentido negativo. Isolando, então, o Fy, a gente vai ter que o Fy vai ser igual a menos, né, o seno de 60 graus vezes 200. E aí, a gente tem essa componente aqui do Fy, resultando menos 100. Já para o Fx, a gente tá aqui, o eixo X, ele é cateto adjacente. Cateto adjacente, nós calculamos pelo cosseno de 60 graus. Então, é o mesmo raciocínio, só que para o X, vamos usar cosseno vezes a força, o que resulta em menos 173,21.
Essa é a resposta da segunda questão. Questão 3. Dadas as forças indicadas na figura, determine o módulo, direção e o sentido da força resultante que age sobre a partícula. Então, a gente tem aqui essa figura apresentada aí pelo enunciado da questão. Nós temos os módulos aqui das forças F1, F2, F3 e F4, e ele pede que calculemos a força resultante. Vamos começar aqui pela nossa F1. Então, a gente tem a F1 nesse primeiro quadrante. Se a gente fosse colocar, por exemplo, o F1x, né, a gente teria aqui F1x, y, nesse sentido positivo. E a gente teria aqui embaixo o F1x, né, a componente x dessa força vetorial. Para a gente determinar a componente x e y dessa F1, a gente analisa de acordo com o ângulo de 60 graus. O cateto oposto ao ângulo de 60 graus, nesse caso, é o F1y, então, a gente teria aqui seno de 60 graus, eu cortei ali o N, é igual ao F1y sobre a força F1. Então, a gente vai ter que o cosseno de 60 graus é igual a F1x sobre a força F1. Esse resultado eu já coloquei aqui como F1y, né? Coloquei o resultado de F1y como sendo o seno de 60 graus vezes o próprio F1. E o resultado do F1x vai ser o cosseno de 60 graus vezes F1. Então, F1x está aqui, né? Cosseno de 60 graus vezes 40, que é o F1, dado no próprio enunciado aqui em cima. E vezes o i, né? Que representa aí o sentido x do vetor, mais a força F1 novamente, que é 40, vezes o seno de 60 graus, que é o F2. Agora, vamos passar para o F2. O F2, ela é uma força no sentido horizontal e sentido negativo. Ela não tem componente no sentido y. Então, o F2 simplesmente vai ser o módulo de F2, que é dado aqui por 30, contudo, no sentido negativo, já que ela está no sentido oposto aqui da direção que a gente adota, né, como positiva. Agora, vamos fazer em relação a F3. Vou marcar de azul. F3 está aqui no terceiro quadrante, fazendo o ângulo de 53 graus aqui com eixo X. A gente vai fazer a mesma coisa, né? As regras de trigonometria. Então, a gente teria aqui uma componente chamada de F3y e aqui em cima uma componente chamada de F3x. Tanto o F3y quanto o F3x estão com sentido negativo. F3y, ela está aqui situada como cateto oposto a 53 graus. Então, a gente poderia colocar que o F3y é igual a seno de 53 graus vezes o módulo da força F3, que é igual a 10 newtons, que está no sentido negativo. Então, aqui eu coloquei menos 10, adotando o sentido do eixo x, né? Nesse caso, que aqui vai ser o cateto adjacente, então, cosseno, vezes o cosseno de 53 graus, menos 10 novamente, vezes o seno de 53 graus, representando aí essa força 3. Por fim, a força F4 não apresenta
vetor no sentido do eixo x, somente no sentido do eixo y, e com sentido negativo. Então, a gente coloca o módulo menos 50. Dessa forma, pessoal, vocês podem somar todas as componentes do eixo x com todas as componentes do eixo y. Então, por exemplo, 40 vezes cosseno de 60 graus, menos, né, que está no sentido negativo, 30, e menos 10 vezes cosseno de 53 graus. Se vocês fizerem essa conta, vocês vão encontrar o resultado de menos 16,018 como resultado da força no eixo, né, no sentido aí x. E somando as componentes no FY, a gente tem 40 vezes seno de 60 graus, menos 10 vezes seno de 53 graus, menos 50. O resultado disso vai ser igual a menos 23,34 FY. Então, aqui é o FY resultante e aqui a gente chama de FX resultante. Essas componentes, elas estão em forma de vetores. Para a gente transformar em módulo de força, nós precisamos elevar o resultante do Fx ao quadrado e o resultante do Fx ao quadrado, né? Fazer uma raiz quadrada dessas somas quadráticas. Então, ficaria 16,018 ao quadrado mais menos 23,34 ao quadrado. A raiz dessa soma ficou igual, então, 28,3, mais ou menos, newtons. Contudo, ele também pede que nós apresentemos a direção, né, e o sentido dessa força, né? A gente pode adotar o seguinte: tanto o resultado do Fx quanto do Fy estão no sentido negativo. Então, provavelmente, essa força resultante, ela está aqui parecido com esse sentido F3. Então, se a gente fosse desenhar, aqui ficaria a força resultante. Fazendo o ângulo, pessoal, de 55,53 graus. Então, ela está um pouquinho mais abaixo da força F3. Então, 55,53 graus. Mais ou menos aqui. Essa é a nossa força resultante para esse exercício. Como que eu calculei θ, professora? O θ vai ser o meu FY, né, o resultante do FY, que é 23,34, dividido pelo meu resultante do Fx, que é 16,018. Faço essa divisão e depois calculo o arco tangente na calculadora, que é só clicar lá, tangente de menos 1 desse resultado, que aí vocês vão obter o ângulo dessa força. Bom, pessoal, eu vou gravar até a resolução desses exercícios e nos próximos vídeos eu vou continuar a resolução das próximas questões.